Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de Sistema de Gestão Integrada, implantação com base no ciclo PDCA. Essa é a parte 3 de uma série de vídeos que fala sobre essa relação aqui, olha, do Sistema de Gestão Integrado com o ciclo PDCA. Então a gente falou na aula anterior do P, do planejamento, e aqui a gente já vai começar com o DO, que traduzindo para o português seria a execução. E ela, com base nos autores mencionados nas aulas anteriores, você tem 3 etapas: o mapeamento do processo, a implementação dos processos pelas pessoas e a definição dos representantes da alta administração. O DO, a execução, é botar a mão na massa, propriamente dito. Mapeamento do processo. A ABNT ISO 9001, que é a ISO de qualidade, apregou a adoção de uma abordagem de processos para o desenvolvimento, a implementação e a melhoria da eficácia de um SGC. Então, o que é que a gente destaca aqui? Primeiro, processo, tá? Aquilo que eu já venho falando em outras aulas, que a gestão de qualidade é baseada em processo, e eficácia. Também o objetivo principal da qualidade é a eficácia, tá? A eficiência ela é importante, sim, mas a eficácia que ela tem um foco no resultado, a eficiência tem um foco no processo. Embora essas duas coisas aqui se relacionam como eu já falei anteriormente, mas o resultado aqui é o mais importante. A fim de aumentar a satisfação dos clientes através do atendimento de seus requisitos. E aí já a eficácia voltada para quê? Para os clientes. Já seria lá a paradigma da última era da qualidade, né? O foco no cliente. Se antigamente não era assim, era a empresa que determinava o que era qualidade. Hoje em dia a ideia de que é o cliente que determina. Então aqui o exemplo do mapeamento do processo, né? Montagem da base, colocação dos pneus, no caso de um automóvel, colocação das portas, colocação do motor, montagem da carcaça e a pintura. Tudo isso é com base na satisfação do cliente. São os processos dentro de qualquer organização que fazem com que as coisas se realizem. Não importa a eficiência de sua organização ou de seus empregados, ela não poderá ser bem-sucedida se estiver usando os mesmos processos empresariais usados na década de 1980. Então, aqui o Harrington, que é um autor, falou isso. Então, se o processo está defasado, você pode ser o mais eficiente possível, mas mesmo assim não vai ser bom. Vamos pensar aqui no exemplo. A tecnologia está cheio, né? Imagina que você, sei lá, deixa eu pensar aqui num exemplo. Você tem uma máquina de digitar, tá? Então você digita muito rápido aqui. Você sabe as letras do teclado sem olhar. Só que você, ao invés de usar o computador, vai usar uma máquina de digitar e precisa enviar um texto. Você termina, imprime o papel, não tem fax, não tem nada disso, e aí vai ter que enviar uma carta para que essa mensagem chegue a um destinatário. Outro indivíduo que digita mais lento no computador, mas ele tem um computador, ele vai, assim que ele terminar o trabalho, ele vai mandar um e-mail. Então, o primeiro indivíduo, que eu falei que era você, né? Ele é mais eficiente no processo. A gente pensar no processo de digitação. Só que o segundo, ele está com uma tecnologia melhor, que é muito mais moderna. Então, por mais que isso aqui seja mais eficiente, o resultado final é melhor do segundo. E aí é isso que ele está falando aqui, tá? Então não basta só a eficiência. Se você pensar só na eficiência e não modificar, não atualizar o processo, você não vai ter aí um bom resultado. A implementação dos processos pela pessoa seria a etapa E4, né? Nós já estamos aqui ele já começa pela E3 aqui, o autor já começou assim, porque na aula anterior a gente viu lá o diagnóstico como 1, tá? Seria o P1, o planejamento estratégico como o P2, e aqui já começa com o E3. Que E3 foi esse aqui, tá? De mapeamento. E E4 é esse foco aqui nas pessoas, olha. O mesmo que eu coloquei na aula anteriormente, esse foco aqui do Peter Drucker, aquela frase lá, que as pessoas são a vantagem competitiva de longo prazo.
E os melhores planos serão inúteis, ao menos que sejam implementados adequadamente. Então, você pode ter o melhor plano, mas se não for bem implementado, também não vai levar a lugar nenhum. Então, para uma boa implementação de estratégias, é necessário pelo menos dois fatores. Olha, impor integração de decisões referentes à estrutura, tecnologia, recursos humanos, sistema de recompensa, cultura organizacional e liderança. Eu vivenciei isso agora na pandemia, tá? Eu leciono tanto na Unifap como na UEAP, e logo no início eu estava já querendo dar aula online, querendo passar avaliação e tudo mais, porque eu entendia que aquilo lá não podia parar. Você tem um prejuízo enorme para a educação do país. Só que é o seguinte, ambas as universidades disseram para mim, epa, vai com calma aí, porque não é bem assim. Tiveram os argumentos, tá? Eu não vou entrar no mérito, mas eu não pude fazer da forma como eu queria. Eu não pude, por exemplo, passar testes. Eu até coloquei para quem estava fazendo comigo gestão ambiental, até coloquei aulas aqui no canal, disse que vocês poderiam fazer aí um resumo, que quando voltasse da pandemia, da quarentena, eu esperava naquele momento que não fosse durar tanto, tá? Quando voltasse a gente ia considerar para avaliação tal, mas eu não podia avaliar lá no momento porque a universidade tinha terminado, eu não tive o apoio institucional, tá? Então é isso, você tem que, para que as pessoas tenham mais motivação, tem que ter esse apoio institucional. E, só que apoio ele não é só a questão institucional, tem a questão de infraestrutura, de recursos humanos, tá? De recompensas, pode ser em dinheiro ou em bem-estar, uma boa cultura organizacional, tá? Um ambiente que te aceite do jeito que você é. Tá? Isso é muito importante, essa questão quando a gente pensa nas chamadas minorias sociais. Tá? Pensa num cara que seja LGBT, e ele está num ambiente ali de preconceito. Ele não vai se sentir bem, ou um negro, talvez, né, num ambiente racista, por mais que ele esteja ganhando um bom salário. Então tem que ter todo esse apoio. Incentivo à administração estratégica participativa. Os altos níveis ainda podem orquestrar a implementação geral do processo, mas colocam responsabilidades e autoridades muito maiores em mãos de outras pessoas. Isso é a descentralização das responsabilidades e autoridades, porque a empresa, como falei lá na aula anterior, nesse ambiente de avanço tecnológico que tudo muda muito rápido, a empresa precisa responder rápido às novas demandas. E aí não dá tempo para que tudo seja feito pelos altos níveis organizacionais, a menos que seja uma empresa muito pequena. Quando a gente fala de empresa grande, até o problema ser chegar lá no nível operacional e a informação passar para o estratégico e voltar para o operacional, outra empresa já vê, já resolver o problema do cliente. Então, eu preciso que logo quem está no operacional tenha autoridade para poder tomar decisão. Tá? Então, isso é importante. E como eu falei aqui, ainda nessa pegada, como eu falei na aula anterior, você chamar as pessoas para o próprio processo de planejamento, que está na etapa anterior, que quando elas participam desse planejamento, elas são mais engajadas para botar a mão na massa, tá? Por fim, a definição do representante da alta administração, a questão aí, as normas estabelecem que a organização deve indicar um membro da administração que, independente de outras atividades, tenha responsabilidades e autoridades específicas com o sistema de gestão em questão. Então, quando a gente fala em implantação de sistema de gestão, de qualidade ambiental, ou de saúde e segurança do trabalho, sempre vai ter um responsável dentro da empresa pelo aquele sistema de gestão. E esse responsável, claro, é uma pessoa que tem que ter um conhecimento técnico, pode ser um consultor externo. Não, geralmente você tem um responsável e o consultor externo. Você tem que ter muito cuidado se você contrata alguém externo para prestar consultoria, que pode haver conflito, tá? Com o próprio funcionário da empresa, que é o responsável pela implementação, pelo planejamento daquele sistema de gestão. E essa pessoa ela tem que agir como um líder, tá? Tá à frente aqui das pessoas para comandar, não como um chefe só dando ordem. Essa diferença de líder com chefe. Aqui vai aquela discussão de liderança, que ela é grande na administração, e acho que vocês já viram em outros momentos, mas só de tendo essa diferença básica já dá para saber
que esse representante aqui do SG, do Sistema de Gestão, ele precisa agir como líder e motivar as pessoas para que esse sistema de gestão tenha aí sucesso. Verificação, o cheque, tá? Estamos na terceira etapa do ciclo PDCA, é a auditoria. Então nós vamos falar mais sobre isso em outras aulas, mas basicamente existem aí três tipos. Basicamente não, existem realmente três tipos de auditoria. De primeira parte, que é a chamada auditoria interna. A auditoria de segunda parte, a auditoria de fornecedor externo. Então, a outra parte interessada, a outra auditoria de parte interessada externa, está dizendo aqui. É quando você tem um contrato, você fornece para uma empresa um insumo, seja lá o que for, e essa outra empresa ela vai te auditar, porque ela tem aí os requisitos dela. Pode ser também que tenha nas chamadas, como é que se diz, quando você tem franquia. Você tem uma franquia da Ford, ela exige que você preste determinadas, da Volkswagen, por exemplo, que ela exige que você preste, siga determinados padrões de sustentabilidade. E aí ela vai praticar uma auditoria, tá? Ou você fornece produtos para a Volkswagen e ela quer que esses produtos sejam aí sustentáveis. Então ela vai te auditar. E existe a auditoria de terceira parte. Aí não é uma relação direta entre duas empresas. Entre elas tem ali uma terceira parte que seria uma parte isenta, tá? E essa parte ela vai te dar uma certificação ou uma acreditação. Então, tem a auditoria estatutária, regulamentar e similar. Então, talvez essa empresa ela não vai, essa empresa que você é fornecedor, por exemplo, ela não vai te auditar diretamente. Ela vai exigir que tu tenha um certificado que é fornecido por outra empresa, porque ela vai confiar nessa outra empresa. É uma empresa que já está acreditada para fornecer um certificado aí de qualidade de processo, um certificado de gestão ambiental, enfim. Então, os princípios da auditoria: integridade, cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, apresentação justa, veracidade e exatidão das atividades de auditoria, cuidado profissional, habilidade de fazer juízos razoáveis em toda a situação de auditoria, confidencialidade, discrição no uso e proteção da informação adquirida ao longo do trabalho, independência, livre de viés e conflito de interesse, mesmo para a auditoria interna, isso aqui precisa ser relevante, tá? O auditor interno, se for um funcionário da empresa que for fazer auditoria, ele precisa ter liberdade para criticar os processos que estejam errados, porque senão não adianta fazer auditoria. Abordagem baseada em evidências, tá? Questão científica, conforme o uso adequado de amostragem. Aqui a questão estatística, tá? Como está lá nos pressupostos da segunda escola da gestão da qualidade, né? O uso da estatística, o controle estatístico, a técnica de amostragem, tudo isso é importante para a qualidade. Gestão do programa de auditoria. Assim, a auditoria seria como se fosse um programa à parte, claro que não é bem assim, né, que ele é integrado, mas ele tem o seu próprio ciclo PDCA, nesse sentido que eu estou falando aqui, olha. Ele está fazendo parte do cheque, mas dentro de um ciclo PDCA maior tem um ciclo PDCA menor, que é o próprio da auditoria. Então você tem um planejamento da auditoria, estabelecer os objetivos, as metas, a equipe de auditores também faz parte do planejamento, as suas competências, a implementação da auditoria você vai realmente fazer, colocar a mão na massa, o monitoramento do programa de auditoria, a revisão e melhoria do programa. Aqui os principais objetivos: identificar conformidades e não conformidades, eliminar causas das não conformidades detectadas, estabelecer oportunidades de melhorias e boas práticas, estabelecer mecanismos de avaliação e redução de riscos. A quarta etapa do ciclo PDCA é a ação, o ACT, ou eu gosto do reação ou correção. Ela é formada de um subtópico, que é a análise crítica. Então, deve ser analisados os resultados de auditoria, avaliações de conformidade legal e outras avaliações, comunicação com as partes interessadas, incluindo sugestões, reclamações, pesquisa e satisfação, desempenho de processo de conformidade de produtos, extensão na qual foi atendido os objetivos, as metas dos programas, situações de ações preventivas e corretivas, ações de acompanhamento sobre as análises críticas anteriores,
mudanças que possam afetar o sistema de gestão e recomendações para melhoria. Esse final aqui, que é o mais importante até, que é a parte que você vai agir e corrigir os erros detectados aí na auditoria e também nessa parte que você analisou criticamente o que foi levantado no controle, tá? Na auditoria propriamente dita. Então, e assim a gente encerra essa aula aí de Sistema de Gestão Integrada e Ciclo PDCA, essa terceira parte, com a nossa referência, que a gente tinha falado nas outras partes também, o artigo do Vaclavsky, é isso, acho que é isso, e do Bates, tá? Então, até a próxima.